É um prazer imenso poder estar nessa casa tão abençoada mais uma vez. E nesse dia tão especial, né? No mês de aniversário dessa casa abençoada. Então, que a espiritualidade amiga possa realmente confortar todos os corações aqui presentes, dos nossos irmãos encarnados, dos nossos irmãos desencarnados e também dos nossos queridos irmãos que estão em casa nos assistindo, através do avanço da tecnologia e essas facilidades que a mesma nos proporciona. Nós vamos bater um papo hoje sobre um tema muito gostoso que se chama vida plena. O que será que é vida plena? Será que nós temos vida plena? Será que é possível a gente ter uma vida plena aqui, num planeta de expiação e provas, reencarnados? O que vocês acham? É possível. Estamos num planeta de expiação e provas, portanto, passaremos inevitavelmente por expiações e provas. Mas isso não significa que é um planeta que a gente tem que sofrer, que a gente tem que estar aqui, né, todo o processo reencarnatório sofrendo. Vai depender muito das nossas escolhas, então a gente fazer aí um bom uso do livre-arbítrio e, consecutivamente, né, plantar boas sementes para que venham boas colheitas. E dessa maneira a gente tem aí mais motivos para sorrir, mais dias leves, mais dias plenos do que dias de dificuldade. Vida plena, se a gente for buscar o significado dessa palavra, vai dizer que é a gente estar pleno. O que é isso? A gente estar em paz conosco mesmo e com tudo que nos rodeia. A gente, então, tem que estar em paz com a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. A gente tem que estar em paz com o nosso trabalho, com os nossos familiares, com tudo aquilo que nos circundam, com o nosso objetivo de vida, com a nossa missão de vida. Quando a gente consegue encontrar essa plenitude em todas essas esferas, a gente entra no eixo da vida plena. Fácil? Mais ou menos, né? Mas possível. Então a gente precisa entender quem somos nós. Somos espíritos que fomos criados simples e ignorante, estamos ora aqui reencarnados, ora no plano espiritual e sempre nesse intercâmbio objetivando o nosso processo de evolução espiritual. Então, aqui ou lá, a gente está em busca disso, para que um dia a gente chegue a ser um espírito puro, né, uma criatura totalmente luminosa. E aqui e lá, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Veja, queridos irmãos, vocês tiveram a feliz escolha de estar hoje nessa casa maravilhosa, nessa noite, com esse ambiente, com esses mentores amigos, podendo estar aqui compartilhando energias. Talvez muitos outros irmãos, sem julgamento, pode ter escolhido estar jogando, pode ter escolhido estar bebendo alguma coisa, ou usando algumas substâncias aí, listas ou ilícitas, que podem trazer prejuízo ao corpo, ao espírito, à parte aí emocional. Então aí a gente já começa a entender que quem opta errado por algumas escolhas vai se afastando da vida plena. Plenitude rima muito com a palavra paz. Você ter a paz de espírito de entender que você está fazendo o que você pode dentro da sua pernada para você melhor aproveitar todas as circunstâncias que a vida nos impõe. Por exemplo, na escola. Eu estou indo na escola a maioria dos dias do ano ou eu tenho faltado muito? Se eu vou bastante na escola, que legal, então eu tenho presença. Como que está a questão de aproveitamento das disciplinas? Eu vou e eu fico prestando atenção no que os professores estão ensinando, ou eu fico realmente com a minha cabeça no mundo da lua? Então a gente precisa compreender isso daí. E por fim, né, o tanto que eu estou me dedicando em casa com as atividades, com as leituras, com as tarefas, e no final de tudo isso, a prova que vai nos mostrar mesmo aí, tentar quantificar realmente como que está o nosso aproveitamento aí. Muitos alunos vão estar aproveitando bastante. Então, eles se sentem plenos, eles se sentem em paz. Eu vou fazer uma prova hoje, como que você está?
Eu estou tranquilo, eu estudei bastante, eu sei que eu entendo a matéria, eu me dediquei porque eu assisti todo o bimestre na escola, fiz minhas anotações, fiz as leituras complementares, então eu estou tranquilo. Então, plenitude é tranquilidade. E em contrapartida, quem não fez as tarefas, quem faltou muito, quem está perdido ali no meio, não tem esse sentimento, tem o sentimento de preocupação, de irritabilidade, né, de ansiedade, a pessoa fica ali angustiada, não vê a hora de passar a prova, porque vai ser algo que nem ele sabe dizer. E aí, né, às vezes a gente vai mal na prova e a gente fala, ai meu Deus, né? Então, isso é importante a gente entender, queridos irmãos. Nós estamos aqui e nós temos direito de escolha. O livre-arbítrio, ele é algo que é possibilitado a todos nós exercer a todo momento. Então, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, inclusive quando a gente não escolhe. Porque se eu não escolho alguma coisa, estão querendo ir fazer a pesquisa se o bolo vai ser de morango, se o bolo vai ser de damasco, e eu não escolho, vocês concordam que alguém vai escolher por mim? Então, quando eu opto a ser omisso, um pai omisso, uma mãe omisso, um profissional omisso, eu também estou escolhendo ser omisso, e isso vai trazer consequências e sequelas para todo o conjunto. Então, não tem como fugir. Nós precisamos fazer as escolhas certas. Nós precisamos ter assertividade com amor, com propósito. Falando em propósito, quem sou eu nessa vida, nessa escola que se chama vida, nesse mundão de meu Deus? Quem sou eu, Paulo Lucas? A gente tem que se perguntar. Se o Paulo Lucas hoje desencarnar, alguém vai falar dele? Vai falar bem ou mal? O que ele deixou de coisas boas, realmente? O que ele trouxe de legado? O que ele contribuiu com a sociedade, com os irmãos, com a humanidade, com todos ao seu redor? São perguntas que a gente tem que fazer. E se a gente chegar à resposta de tipo assim, ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém, eu tenho poucos amigos, eu não me dou com meus irmãos, eu não me dou com meus cunhados, eu não me dou com meus pais, opa, alguma coisa está errado aí. Então eu preciso entender que eu estou fugindo dessa plenitude, dessa paz, dessa tranquilidade, e indo para uma inquietude, porque realmente eu estou me distanciando de tudo aquilo que é importante nesse processo evolutivo. Então a gente tem que saber, eu sou o quê? Né? Eu sou um profissional que eu trabalho concursado num determinado aí cargo público. Que bom. Então, olha que legal, você deve ser muito inteligente, você prestou um concurso e hoje você tem um emprego que te traz aí estabilidade, que para muitos pode ser aí um motivo de orgulho, de satisfação. Eu sou estável, não tenho perigo de perder o emprego, etc e tal. Muito bem. E você gosta do que você faz? Gostar, eu não gosto. Porém, eu tenho um bom salário e eu tenho estabilidade. Muito bem. Eu estou olhando aqui, você está tomando tal antidepressivo, você está tomando tal medicamento para dormir, o que está acontecendo? Eu sinto muita angústia, eu sinto alguma coisa aqui que me aperta o peito, um nó, eu sinto muita tristeza. Então, foi por isso que eu procurei os especialistas para poder me ajudar a sair desse quadro. Entendi? E desde quando isso começou? Olha, é uma pergunta que eu não tinha me feito antes. Mas eu acho que mais ou menos uns 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. Quanto tempo? O que aconteceu na sua vida nesses 3 para 4 anos? Eu tive a oportunidade de entrar no concurso e eu assumi. Nossa, que legal! Então, há 3, 4 anos você conseguiu passar no concurso, que é a realização sua, e você deveria estar feliz. Você está feliz? Não tô, né? Eu tô triste, tô angustiado, tô ansioso. Sim. Fala um pouquinho para mim. Quando você pensa em felicidade, em plenitude, você pensa em que? Eu penso na minha aposentadoria. Quando eu penso na minha aposentadoria, eu vejo que eu vou sair desse trabalho, eu vou comprar um sítiozinho pequenininho, poucos alqueires, e eu vou ali plantar umas plantinhas, eu vou ali mexer a mão na terra, todo esse tipo de coisa. Então você está buscando na aposentadoria algo que te traz paz, plenitude, vocês estão entendendo? E esse tipo de situação, queridos irmãos, é real.
Eu estou trazendo para vocês um caso clínico de consultório, de um paciente muito querido que me traz essa demanda. Então, veja, você vai ser feliz? Fala para mim, quanto tempo falta para você aposentar? Falta 32 anos. Você está querendo me dizer que você vai ter plenitude e você vai ser feliz e você vai estar em paz daqui 32 anos? Eu também não tinha parado para pensar nisso. E com isso a gente deixa a vida levar. E a gente continua deixando a vida nos levar como se nós fôssemos folhas ao vento. E não podemos, queridos irmãos. Nós temos condições de assumir realmente as rédeas das nossas vidas. E realmente produzir e fazer as coisas que fazem sentido para nós. Para que a gente possa ter plenitude e a gente possa ser feliz. E aí, final da história, moral da história. O que esse paciente está fazendo hoje? Todo um processo de autoconsciência para ele fazer o quê? Pedir exoneração. Porque ele entendeu que realmente o câncer da vida dele é o trabalho. Durante todo o processo ele entendeu que ele nunca quis ser aquele cargo público. Nunca foi sonho dele, nunca foi objetivo dele, nunca foi desejo dele, era desejo e sonho de quem? Dos pais, porque os pais também são concursados. Sem nenhum tipo aí de julgamento, mas só para a gente entender, esses pais, por amor, entenderam, a melhor coisa para o meu filho é o que eu faço, porque eu ganho bem, eu tenho estabilidade, então ele também. Só que eu esqueci de perguntar para ele, o que esse serzinho de luz quer da vida dele? O que é ser feliz para ele, para esses pais? Talvez está tudo bem, e realmente pode ser que eles sejam muito felizes com o trabalho atual, mas o filho não. Gente, quantos filhos fazem direito, fazem medicina, fazem uma série de cursos aí, engenharia, porque é o sonho dos pais, que muitas vezes já trabalham nessa área e querem que o filho também seja bem-sucedido e vai falar, olha, eu vou abrir o caminho para você, você vem, vai ser mole, eu comecei ali no solo árido, você vai conseguir. Mas ele quer. E tem outro nível também de pessoas que ele não conseguiu, como pai, como mãe, ser aquele profissional, ter cursado aquela faculdade, aquele curso, e ele quer se realizar através dos filhos. Então ele quer que o filho seja um dentista, porque ele sempre sonhou e não pôde fazer, não tinha recursos, uma série de outras coisas. Então a gente precisa entender que é muito sério nós colocarmos ali a nossa missão de vida de frente com a gente. O que eu gosto? Veja um profissional da saúde, por exemplo. Ele escolhe trabalhar com o quê? Dor e sofrimento o tempo todo. Então, um profissional que está num hospital ali, dos diversos tipos da equipe multi, está lidando com quem? Com pessoas que não estão bem, que precisam estar internados. Aí tem os setores mais críticos, tipo UTI, emergência e por aí vai. Tem outras pessoas que escolhem trabalhar com decoração de festas. E que é um outro talento incrível e está tudo certo, porque ele se identifica com aquilo. Você imagine se eu vou trabalhar com decoração de festas, mas eu acho que aquilo não faz sentido porque não tem propósito para mim. Eu vou me frustrar. E vice-versa, eu vou trabalhar na área da saúde e eu vejo aquele monte de dor, sofrimento, eu falo, gente do céu, é da hora que eu entro, a hora que eu saio, é só dor, sofrimento, gritaria, e eu tô me sentindo mal e adoecendo com aquilo, porque não é meu propósito, não é minha missão, não é meu dom. E quando a gente encontra a nossa missão de vida, a gente começa a correr atrás dela e colocar isso em prática. Porque se um profissional da saúde trabalha com dor, ele não vai se angustiar pela dor, ele vai se alegrar por contribuir a aliviar a dor, diminuir a dor dos seus pacientes. Então é uma outra pegada, é um outro olhar, é uma outra lente que essa criatura tem que ter. Queridos irmãos, é muito comum na casa espírita nós termos uma chegada grande de irmãos adoecidos, vocês concordam? Então chega aqui, talvez muitos de nós possamos ter vindo para cá inicialmente adoecidos. Então a gente estava doente. E aí o que acontece, queridos irmãos? A gente vem na casa,
a gente passa pelo atendimento fraterno, a gente ouve as criaturas, a gente recebe aí orientação, tem palestra, tem passe, tem grupos de estudo. Então, assim, esse irmão que chega adoecido, ele faz um tratamento inicialmente, e à medida que ele vai se reequilibrando, ele vai sendo convidado a estudar, né? Ele vai sendo convidado a participar de uma obra assistencial na casa, e ele começa a se imbuir em tudo isso. O que acontece? Talvez muitos, depois que equilibrou, depois que está 100%, eu não tenho mais aquela dor que me levou à casa espírita, eu vou e saio e vou para qual porta? A larga ou a estreita do Evangelho? A larga. O que é a porta larga? A porta mundana. Então eu quero curtir os prazeres da vida terrena. Então isso a nível de sexo, a nível de bebida, a nível de aproveitar. Eu tenho que aproveitar a vida passa rápido demais. Quantas vezes a gente ouve essa frase no dia a dia? Aí a gente pergunta, o que é aproveitar a vida para você? Ah, eu quero mesmo é beber à vontade, eu adoro viajar, eu adoro viver a vida com aventuras, eu adoro... E essa pessoa não tem um propósito de vida, ela está meio que de lazer. O que vai acontecer com ela? Ela adoece. Quando ela adoece, ela vem para a casa espírita. Chega aqui na casa espírita, ela recebe tratamento. Na hora que a gente orienta ela para estudar, para ela entrar no trabalho assistencial, ela... Foi bem emocionante. Ela corre. Por quê? Porque ela não quer responsabilidade. Então, muitos de nós chegamos na casa espírita e a gente quer que alivie a nossa dor. Mas a gente não quer saber a causa que está causando isso. O que está levando a essa dor. A gente quer que tire a dor. E a hora que tira a dor, a gente volta para a porta mundana, aí, que é a porta larga. O que vai acontecer? Eu adoeço de novo e dali um tempo eu volto novamente para a casa espírita. E eu fico nesse caminho, gente, ó. Eu vou para a casa espírita, eles me recuperam com o tratamento, eu volto para a porta larga. Aí eu uso tudo errado, meu livre-arbítrio, caio na lei de ação e reação, adoeço de novo, volto para a casa espírita. Qual que é o correto? O correto é nós entendermos que aquilo que me adoece, eu devo mudar, vocês concordam? Se eu estou comendo pastel frito e toda vez que eu como pastel frito me dá gastrite, dor no estômago, uma pessoa minimamente que se ama, ela vai fazer o quê? Evitar fritura, evitar o pastel frito, evitar aquilo que te faz mal. Então aí seria a mesma coisa, eu teria que evitar a porta mundana, eu deveria buscar a porta estreita. Qual que é a porta estreita? Essa daqui, frequentar uma casa iluminada, estudar, fazer prática do trabalho no bem, ter realmente um propósito de vida espiritual, que é o que a casa pode nos oferecer. Será que muitos estão dispostos? Então fica nessa questão. Então eu falo que nós temos 3 filas. A fila dos doentes, que chegam no centro, e eles saem daqui curados. Quando eu estou curado, eu não posso mais ficar na fila de doente, porque é fila de doente, de adoecidos. Aí eu tenho que escolher a porta larga e a porta estreita. E muitos vão na larga e caem aqui, vão na larga e caem aqui, e fica nesse rodízio aí, patinando, e perde uma existência por não ter propósito, por não entender o que é vida plena, por não aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Queridos irmãos, aproveitar a oportunidade, a gente acordar de manhã, abrir a nossa janela, não importa se está sol, não importa se está chuva, se está calor ou se está frio, a gente se conectar com o alto, a gente agradecer essa natureza linda, a gente agradecer aquele clima daquele momento, a gente realmente ter gratidão a tantas coisas que a gente não imagina. Eu me recordo recentemente de uma outra cliente que ela chegou para mim e ela dizia assim: ai, olha, eu sou muito nervosa e eu não consigo, eu não durmo bem, e eu sou muito irritada, eu sou muito agitada, todos os hadas da vida, tá? E como eu posso ajudar a senhora? Então, assim, eu queria dormir, né? Então eu vim aqui para ver se você me ajuda a dormir.
como que é o sono da senhora? A senhora é casada, solteira? Sou casado, eu durmo com meu marido. Entendi. E existe algum problema, assim? Televisão, alguma coisa? Ah, não, televisão não, mas o que me incomoda é o ronco mesmo dele. Ele ronca muito. Então ele me incomoda e eu não consigo dormir. Entendi. E o que que você acha? Quais são as possíveis saídas para a gente resolver isso? Porque assim, pensem sempre. Nós não damos saída. Nós fazemos as perguntas porque as perguntas vão levar às respostas. E a resposta está dentro de cada um. Porque para um é A, para o outro é B, e está tudo certo. A gente tem que respeitar os valores, as crenças, o que cada um acredita, o que cada um não acredita. Então, por isso que a gente não dá receita de bolo pronto. A gente ajuda a pessoa a enxergar qual é a dimensão daquilo que ela chama de problema e quais são as possíveis saídas. E aí ela falou, eu acho que me separar dele, né? Porque assim eu fico livre dele, que vive pegando no meu pé e me irrita, e também eu vou poder dormir por causa do ronco. Pode ser. A senhora gosta dele? Ah, eu casei por amor, mas você sabe, né? Já está indo para quase 30 anos. A coisa eu não sei o que acontece. Acho que com a convivência, esse sentimento vai se perdendo e meio que assim, a gente leva a vida, mas não sei, né? Falei, entendi. Então, tá vendo? A senhora tem uma crise de sentimento, a senhora não tem claro o que a senhora sente por ele, precisa entender o que ele sente pela senhora, precisa entender se em algum momento vocês se desconectaram, como fazer essa reconexão. Existe muita coisa aí pra gente pensar. Mas o que é mais fácil? Para mim me livrar da dor, eu me separo. É muito mais fácil. Só que eu me separo, só que eu nunca me separei. Eu nunca me separei porque foi a primeira pessoa que eu casei e eu tô 30 anos com essa pessoa. E agora eu tô com outra faixa etária. Eu não entendo o que tá por vir aí na vida. Eu não entendo por que eu casei com essa pessoa. E se é realmente um casamento que estava programado? E estava lá pré-determinado que eu tinha que viver 50 anos com a criatura. Com 30 eu me separo. E esses 20? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Porque não existe ao acaso. Tá sempre tudo certo. E às vezes as pessoas falam assim: mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se for levar para o lado espírita, eu acho que eu casei com meu inimigo de outra vida. Tudo bem, pode acontecer também? Pode, porque o inimigo de outra vida, ele também vem na condição de pai, de mãe, de filho, de irmão, de cunhado, de chefe, de esposo, de esposa. Pode acontecer? Pode. Mas isso não vem ao caso agora. Vem ao caso a gente aproveitar essa situação para a gente crescer, ser feliz, ser pleno e ter um bom processo reencarnatório. Aí eu falo para a pessoa, faz o seguinte para mim. Faz uma listinha, divide a folha sulfite ao meio de comprido e faz uma listinha das características que você entende como positivas do seu cônjuge e das características que você entende como negativas. Tá bom. Me traz na próxima sessão. Aí na próxima sessão a pessoa vem com um monte de características positivas. Qual que é a negativa? O ronco. Gente, então vamos ver com essa criatura de luz se ela não precisa de tratamento. Vamos levar ela ao médico, vamos levar ela ao dentista, vamos entender o que é que está causando esse ronco e o que a gente pode fazer, porque provavelmente ele vai ter uma qualidade de sono ainda melhor. Então eu posso ajudar a pessoa que eu amo, a pessoa que está comigo, a fazer isso. Ela falou, olha, é verdade, né? Só que teve essa sessão e teve todo esse despertar. Ela chega em casa e ia comentar com o esposo, né, tudo isso que estava acontecendo, que ela tinha descoberto uma saída e que ela amava ele ainda. E nesse processo ela descobriu que, assim, ele era muito cauteloso, ele era muito carinhoso, ele fazia uma série de coisas para ela no dia a dia que ela não internalizava como amor. Porque na linguagem de amor dela, ela precisava ouvir palavras de afirmação, que é um tipo de linguagem de amor. E aí ela não ouvia, porque ele era uma pessoa que vem de uma cultura de pouco falar. Então ele não falava, você tá linda, você é maravilhosa, eu te amo. O que ele fazia? Demonstrava o amor dele de outras linguagens de amor. Né? Atos de serviço, né? Presentes, uma série de coisas que era importante para ela, ele propiciava
demonstrando a linguagem de amor dele, mas ela não entendia dela e não entendia dele. Então isso foi afastando o casal e eles entendendo que eles não tinham mais nada a ver um com o outro. Fritar da história, quando ela enxerga tudo isso na sessão e ela volta para ter a conversa com o marido, infelizmente o marido não volta para casa. Ele sofre um acidente e ele desencarna. Ela não teve a oportunidade sequer de levar a reflexão da sessão para o companheiro. E o que ela fala para mim agora na sessão, né? Isso aconteceu faz aproximadamente 30 dias. Nas próximas sessões, o que ela fala para mim? Se eu tivesse procurado o senhor antes, como eu estava cega, que falta que me faz o ronco do meu marido hoje. Porque ela entendeu que aquele ronco era um barulho que incomodava ela sim, e ela fazia essa tempestade. E todas as coisas boas que ele fazia, que era assim, ela dava esse valor. Deu para entender, queridos irmãos? A gente precisa entender isso. Nós temos oportunidades incríveis na nossa vida e a gente não valoriza. Às vezes a gente tem um trabalho maravilhoso e a gente reclama porque não está dando vale não sei das quantas. Quantos irmãos trabalham no sol? A gente às vezes trabalha num ambiente que não está ali direto ao sol, né? Num ambiente ali que às vezes você está sentado, você tem um certo conforto, mas eu não dou valor. Eu vou buscar algo para reclamar do emprego, algo que eu não tenho, comparando sempre com uma grama mais verdinha que é do meu vizinho da direita. E aí eu esqueço de valorizar as coisas boas. Vida plena é a gente jogar o holofote nas coisas boas que a gente tem. Vida plena é a gente desejar, querer ser feliz com o que a gente tem hoje. Isso é muito importante, porque as experiências vão acontecer, independente de qualquer coisa. Então, se eu estou passando na rua, eu vejo um irmão, né, que está ali necessitado, e eu posso ajudar, seu coração pediu isso, faça. Isso vai te fazer bem. Mas ele pediu dinheiro, e se ele for beber? Queridos irmãos, você pode ajudar e a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Então, se ele usar o dinheiro para outra coisa, se ele mentiu para você, aí já é ele com Deus. Mas e o seu coração? Certa feita, eu estava voltando por volta de umas 9 horas da noite do consultório e eu passei numa avenida e tinha um irmão de rua no meio da avenida, né? Então, uma rua para cá, aquela calçamento, né? E a segunda rua da avenida, uma para ir, uma para voltar. Eu nunca vi um irmão em condição, né, morador de rua, situação de rua, no meio. Por quê? Eles vão sempre em algum lugar que tem uma marquise, que tem algo para proteger eles do frio, da chuva. E ali ele estava no meio, não tinha nada de teto, era o tempo mesmo, né? Então fiquei pensando no frio da noite e eventualmente a chuva. E aquilo me tocou muito, eu parei o carro, eu peguei o carro, fui num supermercado ali perto, comprei umas coisas para ele, parei o carro ali do lado e fui entregar. Na hora que eu cheguei, o cachorro dele começou a latir. E aí ele acordou, ele estava com o olhinho fechado, ele acordou. Falei, ai moço, desculpa, me perdoa. Né? É que eu passei aqui, eu vi você aqui nesse cantinho, eu nunca vi nenhum irmão morador de rua por aqui, me deu vontade de comprar um alimento, eu comprei um cobertor para o senhor. Aí ele falou, muito obrigado. Eu não estava dormindo não, moço. Eu estava fazendo uma prece. Falei, nossa, que lindo. Então o senhor ora? Ele falou, sim, nessa vida nós não somos ninguém sem o nosso Pai maior. Falei, que bênção, né? O que o senhor estava pedindo? Eu estava pedindo para um anjo me trazer uma comida e um cobertor, porque eu tô com muita fome, moço, e eu tô com frio. Falei para ele, moço, você tem pontos positivos e pontos negativos. Os positivos, que a sua prece chegou rápido e foi realizada. O negativo é que você ainda não tem merecimento de ser um anjo que vai trazer, foi eu mesmo. Mas está aqui o cobertor e a comida, e eu dei para ele o cobertor e a comida, ele me agradeceu muito. E, gente, eu tinha feito na ocasião um marmitex que tinha arroz, farofa, legume e salada de maionese. E no outro eu fiz só de proteína, porque eu fiquei pensando, às vezes essas pessoas comem tão pouco proteína, então eu pus carne vermelha, carne de frango, coloquei carne suína, coloquei linguiça, coloquei tudo que eu podia pôr naquele outro e fiz um só de proteína. E eu dei os dois para ele.
além dele me agradecer ali, né, me abençoou muito, ele abriu os dois, olhou o que tinha de comida em cada um, ele pegou de carne, gente, pôs no chão e deu tudo pro cachorro. Eu quase impedi ele de dar tudo pro cachorro. Aí eu fiquei assim, sem entender, e eu sou tão atrasado espiritualmente que eu não aguentei, e eu perguntei para ele. Falei, deixa eu entender uma coisa, o senhor não come carne? Ele falou, uxa, claro que eu como, eu adoro. Aliás, é o que menos eu como, porque é difícil vir carne nas nossas marmitas e carne com bastante fartura, igual que o senhor me trouxe. Mas, falei, então não entendi. Agora eu fiquei de novo sem entender. Por que o senhor não pegou nenhum pedaço? Deu um pedaço pro cachorro, o senhor pegou, ele falou assim, sabe por quê, moço? Ele é a minha família. É ele que na madrugada me defende das pessoas que jogam pedra em mim, das pessoas que me chutam, das pessoas que vêm aqui para brincar com a gente, né, e aterrorizar a nossa noite. A gente não é um morador de rua, a gente nem sabe que isso acontece nas noites deles. Então, olha que situação. Aí a gente se lembra daquele episódio, daquelas matérias, né, de irmãos que atearam fogo em irmãos de rua e aquela situação. Aí na hora me veio esse filme na cabeça e eu falei, meu Deus, será que eu tenho agradecido a minha cama quentinha, o meu travesseiro, como eu deveria? Olha a noite dele que ele está me falando. E aí, olha a gratidão dele. Como o cachorro é quem defende, o cachorro é família. Então, para ele, o melhor, ele fica com o arroz e o resto. Será que se eu tivesse na condição dele, eu ia fazer a mesma coisa? Garanto para vocês que não. Certamente eu ia dar um pedaço de carne para o cachorrinho, mas eu ia pegar uma boa parte para mim também. Né? Porque eu não estou no estágio evolutivo dele. Quando eu voltei para o meu carro, eu fiquei me perguntando, quem ajudou quem aqui nessa noite? E ele me deu um tapa de pelica com tanto amor, generosidade, gratidão à vida que ele tem, né? E com aquele ensinamento todos. Então, às vezes, a gente se esquece que está lá no Evangelho, quando Jesus diz, a qualquer um desses pequeninos que você vestir, que você alimentar, que você ajudar, é a mim que os fazei. Vocês acham que o simples fato dele ser hoje um irmão de rua significa que ele é mais atrasado espiritualmente do que nós? Nesse caso, eu posso garantir, pelo menos com relação a mim, que ele é infinitamente mais evoluído. E está passando por essa experiência aqui para ajudar pessoas como eu, que precisam desse despertar e rever o propósito de vida e ajudar mais e mais as pessoas no seu dia a dia. Isso é muito importante. Queridos irmãos, no ano de 2024, foi assim, que eu entenda da minha atual reencarnação, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque nesse ano, em janeiro do ano passado, eu tenho o diagnóstico de câncer de reto da minha mãe. E quando eu tive o diagnóstico, o médico falou para mim assim, olha, é sério, é grave, nós vamos correr, nós vamos lutar. Cada paciente oncológico é uma realidade, cada um reage de um jeito, cada um pode ter um desfecho, mas eu tenho que te preparar para o pior. Vai vir dias de muito choro e lamúrias aí, porque o próprio tratamento dela vai fazer ela entrar em sofrimento, vai trazer aí alguns efeitos colaterais da químio, da rádio, tudo aquilo que a gente sabe, né? Vamos lá, né? Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu sentei e eu chorei. Chorei, porque eu sou muito pequeno, e naquele momento me doeu uma pessoa que eu amo tanto, a minha mãe, passar por essa dor. Mas aí, depois de muito chorar, eu me olhei no espelho e eu falei, peraí, você vai ficar aí sentado, chorando e reclamando? Certamente, se a sua mãe tem que passar por essa experiência do câncer, é porque ela precisa purificar alguma coisa, quitar algumas coisas, e você, como filho e os demais familiares, também, porque a família sofre junto. Então, não é um crescimento para minha mãe, é um crescimento para todos nós. E aí vamos que vamos, pedir ali nas minhas preces, né, forças para Deus, sabedoria, e vamos que vamos. Foi um ano bastante sofrido, porém não foi um ano triste. Foi um ano sofrido no sentido de quando ela dizia que estava mal, quando ela tinha hemorragia, quando eu levava ela para o hospital e ela pedia mais morfina, e o médico falava que não podia dar mais e ela estava com dor.
Sofrido nesse quesito, mas não foi sofrido no intuito de não aceitação. A minha mãe fez, inclusive nos dias que ela estava bem em casa, ela fazia com bolsa de químio que estava administrando, né? Hoje tem uma químio que você fica uma parte no hospital e uma parte o médico libera, porque o paciente oncológico, quanto menos ele ficar no hospital, é melhor para ele, porque a imunidade dele cai muito e ele pode pegar bactérias, né, micro-organismos ali. Então, uma parte que tinha que fazer no hospital, ela fazia lá. A outra parte, eles liberavam ela com uma bolsinha que ia injetando no sangue dela essa medicação contínua por tantas horas, a gente trocava a bolsinha. Enfim, com bolsinha, minha mãe ia fazer trabalho no bem. Porque eu nasci numa família espírita e minha mãe sempre, sabe, foi muito atuante em trabalhos no bem e algumas coisas que ela fez de diversos tipos aí de trabalhos assistenciais. Aí, no final do ano, depois de tantas sessões de químio e rádio, tudo foi lá para ter o desfecho com o médico, né? Curou, não curou, que pé que tá. Aí ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Fizemos o que pôde, né? Ela não tem condições de fazer nem mais químio, nem mais rádio, porém o tumor não diminuiu do jeito que era a nossa expectativa, então nós vamos para a cirurgia, nós vamos tirar realmente aí uma parte do intestino, ela vai ficar com a bolsa de colostomia e, olha, vocês vão ter que ser muito forte, porque aí é um outro momento que muitos pacientes têm bastante dificuldade, porque ela vai andar com o órgão para fora do corpo dela. Você tem noção que isso vai mudar a vida dela, o emocional dela, o psicológico dela, para sempre. E, né, eu levei aquele susto, porque eu esperava outro resultado, mas, de novo, chorei, enxuguei as lágrimas e falei, vamos, nós não estamos sozinhos e isso tem um propósito maior, vamos para a cirurgia. Queridos irmãos, do dia que ele falou, não deu certo, nós vamos fazer a cirurgia, ele marcou aproximadamente 2 semanas entre o centro cirúrgico, a agenda dele, etc e tal. No dia da cirurgia, ela internou, eu levei ela, e eu estava lá embaixo esperando, dali a pouco, vem uma enfermeira e me chama, e fala assim, o doutor quer falar com você, né? Ele mandou te procurar se você estava aqui. Falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, aconteceu, mas é uma coisa boa. Aí eu fui lá num lugar, ele saiu de uma salinha e falou assim, olha, a sua mãe não vai fazer cirurgia. Aconteceu uma coisa aqui com ela que eu, nos meus 30 anos de medicina, nunca vi. Eu mesmo peguei os exames, eu mesmo fiz o toque no consultório, eu mesmo constatei como estava o tumor da sua mãe. A sua mãe hoje, no centro cirúrgico, quando eu vou ali mapear e tudo e fazer o toque, cadê o tumor da sua mãe? Eu não acho o tumor da sua mãe. Já pedi para tudo quanto é pessoal de exame, subir aqui, a gente fez colonoscopia, fez isso, fez aquilo nela, tudo dá negativo, não tem. A sua mãe não tem célula cancerígena no intestino, nem no estômago. Então, eu não fiz a cirurgia, na verdade, e eu estou descendo ela para o quarto, e amanhã ela vai ter alta, e olha, chame do que você quiser. Mas, para mim, é algo inexplicável na medicina. Para mim, é algo super explicável, né? O quê? Ela soube aproveitar bem a oportunidade dessa experiência e ela fez com resignação, com força, com compaixão, com aceitação, e aí, obviamente, os mentores de luz, os grandes médicos espirituais, resolveram a situação. Talvez se ela tivesse reclamado, blasfemado, não aceito nada de tudo isso, talvez o desfecho poderia ser aquele outro, né? A gente não sabe. Então, queridos irmãos, ter vida plena é isso. Vai ter dificuldade? Vai! Ninguém está falando que não vai, porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Mas a questão não é a dificuldade. A questão é a maneira como nós olhamos para essa dificuldade e como que a gente enfrenta ela. Com amor, compaixão, aceitação, nobreza e tudo isso. Indo para a reta final da palestra, uma coisa que me marcou muito, numa das sessões de rádio, a moça que fazia a agenda, então minha mãe tinha horários fixos, você tem uma programação,
Então você tem os horários fixos, né, de tal dia químio, aí você descansa não sei quantos, depois de novo. Então existe uma carteirinha, tudo muito bem organizado. Foi a primeira experiência que eu passei, enquanto familiar, com, né, alguém da família, um ente querido, numa situação de oncologia. Então é tudo muito organizado. E aí tinha lá as marcações e os dias que a gente tinha que fazer o procedimento. Minha mãe fazia químio de terça e ela fazia rádio de quinta. Quando chegou numa quarta-feira, ligaram para mim e falou: olha, nós vamos precisar desmarcar a rádio da sua mãe amanhã não sei que horas e nós vamos jogar para sexta não sei que horas, porque teve um problema aqui no equipamento, não sei o que, babá. Tudo bem, né? Remarcou. Eu nunca fui de sexta, porque eu era de outro dia com ela. Cheguei lá nesse dia, isso passou, normal, né? Teve um cancelamento, um reagendamento, acontece tanto isso na vida da gente, né? De boa. Eu fui para lá. Aí nesse dia eu estava ali com a minha mãe esperando ela ser atendida, vem uma enfermeira e faz assim nas minhas costas. Aí eu olho assim para trás, ela fala: você é o Paulo Lucas? Eu falei: eu me chamo Paulo Lucas. Você que é palestrante? Eu falei: meu Deus. Eu sou orador espírita, é nesse sentido? Eu acho que sim. Não, sabe o que é? Eu estou atendendo uma paciente ali, uma senhora idosa, e ela falou para mim assim: segue essa voz. Ouve a voz, você está vendo, enfermeira, essa pessoa? Vai atrás desse moço. Eu sou fã desse moço, eu assisto as palestras dele. Tudo quanto é palestra espírita que tem na internet, eu assisto dele, eu sou apaixonado. Meu sonho é conhecer ele. Mas aí, nesse processo, ela adoeceu e não teve oportunidade, porque ela não era de São José do Rio Preto, ela era de uma cidade na região, como aqui Votuporanga, né? Era uma outra cidade. Aproximadamente 1 hora de Rio Preto, pelo que ela me explicou. Falei: claro, aí eu fui lá. Cheguei lá, gente, essa senhorinha deitadinha, sabe, respirando com dificuldade, né? Tinha oxigênio, tudo. Aí eu me debrucei nela para abraçar ela, tudo. Ela começou a chorar. Eu lembro que eu pus a mão assim, enxugando a lágrima dela. Falei: não chora, não. Por que você está chorando? É tanta alegria que eu tinha de poder te conhecer. Falei: então, o motivo bom, não é para você chorar, mas é choro de felicidade. Falei: não, eu não quero lágrimas, eu quero sorrisos. Gente, a mulher falou para mim, essa mulher, ela tinha 82 anos, ela falou para mim pelo menos umas 10 ou 12 palestras de lugares que de fato eu palestrei, que de fato existe na internet. Ela sabia o nome da casa espírita, ela sabia o nome da palestra. Eu não sabia mais. Percebi que da cabeça ela estava excelente, né? E aí eu fiquei encantado. Eu falei: meu Deus, como que às vezes a gente pode ser importante na vida das pessoas sem saber. A gente pode fazer tantas coisas sem perceber, e de novo, isso é uma escolha. Porque se eu fosse uma pessoa que ao invés de ser palestrante espírita, eu fizesse o mal, eu tivesse aí, né, usando a língua para depreciar as pessoas, com xingamentos, vocábulos inadequados, quais são as coisas e pessoas que eu estaria atraindo para mim? Então eu amo muito O Pequeno Príncipe, quando aquele livro diz: você é responsável pelo que cativa no outro. De novo, livre-arbítrio. Então eu fiquei muito emocionado, ouvi a história dela, ela me contou do tratamento, etc e tal, e ela falou: você vai vir de sexta? Eu falei: então, aí eu expliquei do reagendamento, tudo, mas eu falei: eu posso ver, se de repente tiver horário para minha mãe de sexta, eu venho de sexta também para me ver a senhora de novo. Tudo bem, me abraçou, beijou e tal. Fui. Aí minha mãe fez o procedimento, fomos embora, e aí na hora de reagendar eu pedi a possibilidade de pôr na sexta para me encontrar a senhorinha de novo. E, de fato, foi feito, eles encaixaram e eu fui. Quando eu cheguei na outra sexta-feira, e eu procurei a enfermeira e eu perguntei, porque os nossos horários eram o mesmo, com máquinas diferentes, então eu ia estar com ela ali, eu não vi ela, eu procurei a enfermeira e perguntei, a enfermeira falou: ela faleceu. Então, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei pensando: meu Deus, como a coisa é perfeita do outro lado, como que é muito mais lindo, belo e complexo do que a gente pode imaginar. Então, aquele reagendamento era para mim poder conhecer essa senhora, dar um abraço nela, para que ela pudesse partir. Um dos sonhos dela realizado ali, que ela, segundo ela, ela queria muito me conhecer, e na mente dela, ela falava que ela ia se curar,
para ela poder, depois que passasse essa etapa e tivesse alta médica, ela poder pedir para os filhos dela trazer ela para Rio Preto numa das palestras, porque ela seguia tudo. Então, às vezes a gente vê a proporção que uma tecnologia pode ter. Às vezes a gente termina uma palestra, algumas pessoas conversam com você ali e tal, no centro, e aí você vai embora. Você vai embora, esse irmão, ou muitos que estão ali, procuram você nas mídias sociais, mandam direct pra gente, agradece, né? Abençoa. Nossa, quantas coisas lindas que a gente ouve. Então, às vezes, a gente não dá dimensão. Quem é cada um de nós? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Que vidas estamos impactando? Trazendo coisas para o bem? Se eu partir agora, o que Paulo Lucas deixou de legado no período que ele aqui esteve reencarnado? São perguntas que a gente precisa se fazer para a gente viver bem. Queridos irmãos, dessa maneira eu vou agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui na noite de hoje, nessa noite festiva, nessa noite tão incrível, com todos vocês comemorando aí mais um mês de aniversário dessa casa abençoada, e que a gente possa estar em outras oportunidades juntos, trocando figurinha e fazendo aí, né, a vida andar no sentido belo, no sentido positivo, no sentido pleno. Que a gente possa ter vida plena cada vez mais. Para fechar o nosso bate-papo da noite de hoje, eu fecho com um poema de Maya Angelou, que ela diz o seguinte: as pessoas sempre irão esquecer tudo aquilo que você diz para elas. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é o amor que você proferiu cada palavra para cada coração. Ah, mas as pessoas também sempre irão esquecer tudo aquilo que você faz por elas. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é o amor que você fez cada ato para cada coração. E brilhantemente ela termina seu poema dizendo: mas as pessoas jamais irão se esquecer a maneira como você faz com que elas se sintam. Muita luz na vida, na carreira, na trajetória de todos vocês, queridos irmãos, e muitos anos de vida, né, dessa casa maravilhosa, dos trabalhadores maravilhosos, de todos vocês que frequentam aqui, porque todos vocês fazem essa casa ser o que ela é. Parabéns para vocês.